Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que fala aqui o vosso amigo em Cristo Jesus, irmão Leandro Amorim. Estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo para fazer um vídeo muito importante, muito sério, delicadíssimo. Falar deste assunto e como pastor, eu sinto no meu coração em poder compartilhar algo que eu tenho recebido no WhatsApp e também no grupo ao qual nós participamos aqui da Missão Europa em Portugal. Você pode participar aí na descrição do vídeo e você pode entrar neste grupo abençoado. E eu quero poder falar algo muito importante, principalmente para pastores. O que está acontecendo nesses últimos meses e anos é assustador, pastores. Missionários também, mulheres e homens de Deus. Vamos falar algo e vamos ajudar em oração também, ok? Eu quero falar sobre suicídio entre pastores evangélicos e também as mulheres de pastores e família de pastores, pois todos sofrem. Saiu uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Francis Schaeffer. Eles falaram o seguinte: a causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão associada a esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários, que é o problema financeiro, e a falta de amigos, o isolamento tem levado muitos pastores ao suicídio. Revelou também este instituto que nos últimos anos cerca de 1.000 pastores têm abandonado seus ministérios. Todos os meses, por causa de desvios morais, esgotamento espiritual e algum tipo de problema na igreja, desavenças, diferenças. Após ano de pesquisa, a instituição Schaeffer chegou à seguinte conclusão: depois de mais de 18 anos de pesquisa, ouça bem isso, pesquisando as tendências pastorais, eles descobriram que pastores estão que a ocupação pastoral é uma das mais perigosas do mundo. Quando eu olhei isso, fiquei analisando como é difícil ser pastor. Somos talvez a profissão de trabalho mais estressante e frustrantes, mais do que médicos, advogados ou político, afirmou. Analisa comigo a vida de um médico, de um advogado, e você verá quantas horas por dia eles trabalham, tanto documentos para ser resolvido e tantas pessoas para eles ajudarem, e até mesmo político, mas nenhuma dessas três profissões, segundo essa pesquisa, é tão estressante como a vida de um pastor. Então analise isso comigo, porque não é a minha opinião que estou falando, é pesquisa. E muitas pessoas dizem que todo pastor é ladrão, todo pastor tem a vida boa, tem a vida fácil. Não, meus irmãos, não é verdade isso. Não vamos olhar algumas pessoas que pelo algum mau testemunho que deram. Analise a vida de um pastor numa pesquisa como essa. Descobrimos que mais de 70% dos pastores estão tão estressados e esgotados que regularmente consideram deixar o ministério. 70% a 80% de pastores querem deixar o ministério. Por que será? Se fosse fácil, todos queriam ser, mas não é bem assim. Segundo esta pesquisa, 35% a 40% de pastores realmente deixam o ministério, e a maioria depois de 5 anos. E o que eu posso dizer acerca dessa pesquisa, que é muito sério, nós vamos orar acerca disso. Devemos orar pela vida dos pastores, pois eles são gente, eles têm alma, eles são humanos, eles são ovelhas. Um pastor também tem sentimento, ele tem necessidade, ele tem preocupações, irmãos. Missionários, pastores, todo pastor tem problema, tem crises. Entenda isso, não é fácil. Em 2015, um pastor perdeu a vida nos Estados Unidos
no Texas, tinha netos, ele tirou sua vida. Ele morreu. No Brasil, desde 2017, muitos pastores também têm tirado sua própria vida. Em um só mês, se não me engano, 3 deles tiraram sua vida no Brasil. E mulheres de pastores, como nos Estados Unidos, ó, pastor Phil Lineberg, ex-presidente da Convenção Geral Batista do Texas, nos Estados Unidos, cometeu suicídio logo por causa da depressão. O pastor deixou sua esposa, 3 filhas e 10 netos. E ele tinha feito 4 anos antes o funeral do seu grande amigo, também um pastor que estava passando por depressão. O que tem levado pastores e mulheres de pastores a tirarem sua vida, e até mesmo filhos de pastores. Eu quero dizer uma coisa, irmão, ser pastor não é fácil. As pessoas veem muitos pastores e acham que todo pastor é aquele que está na televisão, por exemplo, vou dar uma opinião, que tem uma vida fácil, que tem as coisas boas, e na maioria, nas pesquisas, não é bem assim. Muitos deles, apenas 5 anos, realmente deixam o ministério de 35% a 40%. 70% por tanto problema, tanto estresse, consideram a hipótese de deixar o ministério. Se fosse uma vida fácil, muitos não teriam tomado decisões como essa, de tirarem a sua vida, de perderem o que tem, de deixar o que tem, porque todo pastor passa problemas ministeriais, problemas financeiros, traições de amigos, problemas na igreja. Então tudo isso é sufocante, além de resolver problemas de outras pessoas. Então reflita bem comigo, ore comigo pelos pastores, mulher de pastor. Eu poderia falar alguma coisa do que eu passei ao longo de 4 igrejas ao qual eu pastoreei. Quem sabe falarei algo em um outro vídeo, mas eu quero orar por você, pastor. Você que está me ouvindo agora, que quer desistir do pastoreado, porque você está passando uma crise financeira aí na sua casa, você que não tem que comer, não consegue pagar a sua dívida, não consegue até mesmo resolver os problemas financeiros da sua igreja. Eu sei o que é isso. E muitos também estão aí passando problemas internos, familiares, mulheres doentes, filhos problemáticos e situações complicadas que poderíamos falar. A única maneira que eu posso ajudar vocês, irmãos, você que me acompanha no canal, vamos orar agora, não apontar erro e pecado, mas sim orar por aqueles que são valentes, homens que estão feridos no campo de batalha. Nunca olhamos por esse lado, pois nós pensamos, todo pastor tem uma vida boa. Não, meu querido, olha e veja. Eu poderia ler outras pesquisas aqui, várias outras, como eu li agora desse pastor nos Estados Unidos e de pastores no Brasil que perderam a sua vida. Em um só mês, se não me engano, 2 ou 3 deles morreram. Por quê? Da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, não importa a denominação. Até mesmo grandes escritores evangélicos nos Estados Unidos, os seus filhos morreram, tiraram a sua vida. Por quê, meus irmãos? Porque isso está acontecendo, não sabemos. Deus sabe a luta e a batalha espiritual que esses homens estão enfrentando, mas eu quero que você ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida desse pastor que está passando uma luta tremenda em sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, traga conforto e alegria. Continuando essa oração pelo poder do nome de Jesus, ore pelo seu pastor, ore pelos seus pastores. Vamos orar, meus irmãos, agora, missionários, em nome de Jesus. Ore continuando comigo agora. Pai, nós continuamos em oração e batalha, pois nós sabemos que pastorear é um desafio. Muitos estão sangrando como valentes de Davi, muitos estão feridos, Pai, em meio ao rebanho, por ajudar vidas. Hoje eles estão com depressões, nós somos limitados, somos de carne e osso, nós estamos sujeitos, Pai, como qualquer homem, assim como o profeta Elias, um homem que venceu os profetas de Baal, um homem que orou, Deus mandou fogo e chuva sobre a terra, mas chegou um momento que Elias quis se isolar do mundo e ele pediu até mesmo a morte, ele não queria mais viver. Assim também foi o profeta Jeremias, assim estão muitos pastores, Senhor, que muitos deles não têm mais desejo de viver, assim também as suas esposas, esposa de pastor,
pastor, que estão sofrendo, que são feridas, machucadas com palavra, com difamação, com pedrada, que não foram reconhecidas e valorizadas pela igreja, que não assim, Pai, como essa palavra de Deus fala que a mulher virtuosa quem achará. Pai, a palavra de Deus fala que quando nós fazemos algo para ti, Deus se agrada. Muitas dessas mulheres estão sofridas também, e algumas também retiraram a sua própria vida, Senhor, por alguma razão que nós não sabemos. O suicídio tem crescido entre pastores e mulheres de pastores, e até mesmo também seus filhos, crianças, jovens, que não tem mais um motivo, que tem medo, que não tem orgulho de ir para a casa de Deus, que tem medo para alguma coisa que aconteceu. Muitos têm pânico, síndrome do pânico, depressões, estresse, tem tomado conta da família de pastores, Pai. Muitos são acusados por coisas que nunca cometeram, muitos estão passando por coisas na justiça, outros com dilemas de enfermidade. Aqueles que oraram para Deus curar hoje estão enfermos, aqueles que fizeram casamento hoje estão com problema nos seus casamentos, Senhor Pai. Quantos daqueles pastores que aconselharam jovens, hoje tem o seu filho problemático, e isso tem levado alguns, quem sabe, a tirar a sua vida, a desistir do ministério, pois, Pai, estão vendo somente, Pai, a vergonha, a desonra, e muitos desistem, como nós falamos no vídeo. Pai, nós oramos, Tu és o Deus que olha para a família, nós oramos também pela família de pastores, que muitas vezes nós somos considerados como anjos que não erram, que não falham, mas não é assim que a Bíblia diz. Pai, nós sabemos que até apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Até apóstolo Paulo reconheceu a sua limitação, quanto mais nós, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, consola essa irmã que está chorando, este pastor que está sofrendo, que quer desistir do seu ministério, que quer abandonar a igreja. Pai, Tu pode mudar esse curso da história, Tu pode mudar essa situação. Por meio da oração nós oramos, Senhor, para que o consolo do Teu Espírito alcance a família desse pastor, da sua esposa, dos seus filhos. Salva a família desse pastor, Pai. Ajuda a sua esposa, seus filhos. Abençoa sua igreja, Pai, que eles possam ver o valor deste homem de Deus. Se algum deles erraram, falharam, Tu és um Deus que perdoa, Tu és um Deus que dá oportunidade. Ó Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, como Tu fez na vida de Pedro. Pai, em nome de Jesus nós abençoamos o meu pastor, os pastores de Portugal, da Europa, do Brasil, do mundo inteiro. É o que eu te peço em nome de Jesus, que Deus te abençoe, pastor, a sua família e toda a sua calma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorar.